E aí pessoal, professor Felipe aqui para mais uma aula de história e no vídeo de hoje vamos fazer a correção do capítulo 3 da apostila do sétimo ano, as grandes navegações. E para isso já vamos começar lá na página 27 e tem uma pergunta que diz como que as navegações pelo Atlântico mudaram o cotidiano das pessoas da época. Bom, mudaram totalmente. Vamos pensar. Primeiro, promoveu então, um intercâmbio entre continentes, entre países, povos, culturas que antes não existia, tá certo? Então, até na questão de imaginário, você pensar o que é o outro, o que é a pessoa diferente de você, o que as pessoas fazem do outro lado do mundo, tudo isso se modificou bastante, tá certo? Então, isso foi um ponto bastante importante de considerar. Segundo ponto, mudou também os hábitos mais elementares das pessoas. Oferta de tecidos, né, o que você veste, o tipo de roupa que você veste, mudou o que você come. Né? A disponibilidade de muitos produtos na Europa passou a ser muito maior. Produtos que até então eram destinados à elite, como coisas simples, né, como pimenta, temperos, as tais especiarias, eram produtos de elite e passaram então a fazer parte de um cotidiano de muito mais pessoas. Tá? Então isso afetou bastante. E se a gente pensar em países como Portugal, por exemplo, que era um país pequeno, de população pequena, mudou muito porque cada vez mais, com o sucesso das navegações portuguesas, os homens portugueses, jovens, passaram a trabalhar na questão das navegações. E aí, essa relação entre o português jovem e viver vários meses do ano embarcado, né, nas navegações longe da família. Então tem muitas implicações cotidianas, essas são só algumas delas, beleza? Vamos passar lá para a página 31, tá certo? E pergunta lá. Em 1453, os turco-otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa ocupação influenciou a mudança das rotas comerciais realizadas pelos europeus em direção ao Oriente? Bom, eu insisti bastante nisso em vários capítulos, não só nesse terceiro capítulo, tá? Mas em várias aulas. Inclusive, vamos lembrar, isso aqui não é aula, isso aqui é correção de exercícios. Se você quer aulas mais completas, clica no card aí que você vai achar a aula de cada assunto, tá bom? Mas vamos lá. Basicamente o comércio do Mediterrâneo, que envolvia então Oriente e Ocidente, tá? Era basicamente gerenciado na Europa por Veneza e Gênova, duas cidades italianas, mas que na época eram independentes, tá? Não existia um país chamado Itália. E o comércio se dava então com o outro lado, ali, o Oriente, Constantinopla, outras cidades ali da região de Israel atual, da Síria atual, tá bom? A região do Levante. E havia esse comércio então que era basicamente dominado por Veneza e Gênova. Veneza era um dos estados mais ricos da Europa naquele momento, tá? Mesmo sendo só uma pequena parte do que é a Itália de hoje. Mas Veneza naquele tempo era muito maior do que a Veneza de hoje, não era só uma cidade. Dominavam os pedaços da Croácia, da Bósnia, que está ali do lado. Então era um estado poderoso que dominava esse comércio que era feito através do Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo era só uma ponta disso. Por exemplo, você tinha a rota que vinha da China, da Índia, passava pela Pérsia até chegar na região do Levante, da Síria, do Iraque, da Turquia atual, tá bom? Para depois sim ir para a Europa. Quando os portugueses então descobrem esse contorno pela África, tá certo? E essa descoberta tem a ver com o bloqueio que os turcos otomanos fazem com relação a essa rota do Mediterrâneo em 1453, os turco-otomanos passam a falar assim, ó, pera aí, Veneza, não vai comercializar mais do jeito que você quer aqui não. Vai ter que pagar pesados impostos. Só vai passar o que a gente quiser, tá? Então, passa a ser muito interessante você dar uma volta ao mundo, praticamente, entre aspas, né? Dar uma volta na África toda para conseguir realizar esse comércio, tá certo? Então, mesmo tendo que atravessar uma distância gigantesca, valia muito a pena para os portugueses, por quê? Primeiro que eliminava uma série de atravessadores e de intermediários, isso reverte lucro. Segundo, não dependia da vontade política ou militar dos otomanos, você conseguia driblar isso aí então, e assim se tornava muito mais fácil para os portugueses.
E vamos lembrar, quem superou isso aí foi os portugueses, não foram os venezianos. Os venezianos ficaram trabalhando uma situação, tentando sair daquela situação junto aos otomanos, tá bom? Inclusive, uma das ideias já dos venezianos era a abertura de um canal no Egito, o canal de Suez. Isso só foi acontecer no século XIX, tá? Muito tempo depois. Vamos lá para a questão 2. Que relação se pode estabelecer entre a centralização política da Europa e a realização de expedições marítimas? Foi super importante, porque só com a centralização você passou a ter estados, coroas, mais fortes, com dinheiro, digamos, entre aspas, aí, sobrando, a ponto de você poder investir numa expedição marítima que você não sabia se ia dar resultado ou não, tá? É por isso que os portugueses lideram, porque são os primeiros a conseguir essas condições de juntar pessoas, juntar o dinheiro da coroa para ser investido nisso, sem saber se vai ter o retorno ou não. Se isso ficasse a cargo de nobres, ia ser difícil as pessoas arriscarem o próprio dinheiro em expedições que poderiam não levar nada. Vamos lembrar que até conseguirem passar o Cabo Bojador, a maioria dos barcos que tentavam passar na região naufragava. Depois que aprenderam a passar do Bojador, em 1434, o outro grande entrave foi o Cabo das Tormentas, tá? Hoje chamado de Cabo da Boa Esperança, bem no sul da África, o extremo sul da África, onde está a cidade do Cabo. E depois que conseguiram passar ali também, foi a grande rota, né, que chegava à Índia, à China, Japão, mas até passar ali, vários barcos foram naufragados. Então era difícil para uma pessoa, no âmbito individual, lidar, arcar com esses prejuízos. Só a coroa unificada, reunida, conseguia então ter as condições de promover essas expedições marítimas. Bom, agora nós vamos lá para a página 37, que vai falar do Tratado de Tordesilhas, né? Esse tratado é super importante na história, inclusive da história do Brasil, né? Vamos lá. 1. Entre os reinos beneficiados, qual deles possuía a maior área? Por que a divisão ficou assim estabelecida? Bom, quem ficou com a maior parte de terras foi a Espanha. E por que a Espanha ficou com essa grande parte das terras? Porque os portugueses tinham uma prioridade, e a prioridade era proteger o contorno da África, certo? E foi isso que os portugueses conseguiram. Inclusive, eles ficaram com a pontinha aqui da América do Sul, que seria mais ou menos a território do Brasil. Agora, os portugueses foram lesados nesse acordo, professor? Não. Nem portugueses nem espanhóis sabiam o tamanho exato da América. Todos eles suspeitavam que tinha territórios aqui sim, algumas ilhas e tal. Mas ninguém tinha ideia da dimensão. Tanto que depois esse tratado foi refeito e os portugueses foram ganhando maiores áreas, certo? Mas a intenção principal dos portugueses era proteger o contorno da África, e isso eles conseguiram. Pois 2. As grandes navegações foram uma atividade da qual somente a burguesia participou? Justifique sua resposta. Não. Inclusive, em Portugal, os nobres ficavam com os cargos de chefia das embarcações, eram os grandes almirantes e tal. Embora houvesse burguês também, e nessa questão das navegações, para você comandar um barco, você tinha que ser competente naquela área, não bastava ter nascido nobre, tá? Você tinha que ter competência técnica ali, mas muitos nobres portugueses tinham essa competência e faziam parte, então, dessas navegações. Não era uma coisa restrita aos burgueses, pelo contrário, tá bom? Então, isso aqui é importante deixar claro aqui. Pois 3. Os portugueses foram pioneiros entre os europeus nas navegações. Eles desenvolveram sozinhos as técnicas necessárias para a realização dessas viagens? Justifique sua resposta. Não, tá? Inclusive, várias das técnicas, instrumentos que eles utilizaram vieram dos árabes, outros vieram de outros povos europeus. No caso dos espanhóis, por exemplo, contaram com missões com a participação de italianos, né? Um genovês como Cristóvão Colombo. Depois, quem foi medir a América, quem foi garantir que a América se tratava, né, de um novo continente, foi o Américo Vespúcio, um cosmógrafo italiano. Então, havia um intercâmbio de ideias. O que esses países tiveram de especial, né, tanto Espanha quanto Portugal, foi reunir todas essas condições ao mesmo tempo para conseguir organizar essas expedições, certo? Então, esse foi o grande trunfo dos portugueses. Reunir essa série de informações, de conhecimentos, de técnicas, de instrumentos, de pessoas capazes de fazer essa coisa e fazer antes de todo mundo. Certo? Então, com isso a gente acaba aqui
a correção do capítulo 3. Lembrando que isso não é aula, se você quer um panorama mais completo, tem várias aulas sobre o assunto, só clicar nos cards aí e acompanhar. Beleza? Fico por aqui e até mais.